Na noite do aniversário de casamento dos meus pais, me sentei à mesa rodeada de parentes que mal notaram minha presença. O momento que deveria ser a celebração de 35 anos de união se transformou em um palco de humilhação. O filho da minha irmã se aproximou com um sorriso malicioso, segurando um copo de refrigerante. Ele me olhou nos olhos e gritou: "A mamãe disse que você não devia estar aqui", antes de despejar o líquido gelado direto no meu colo. O vestido ficou encharcado. A doçura pegajosa grudou na minha pele, enquanto a mesa inteira, incluindo meus pais, explodiu em gargalhadas. Eu apenas sorri de leve, sequei a roupa e me mantive em silêncio. Mas, por dentro, algo se rompeu. Naquela mesma noite, acessei minha conta e tirei meu nome do empréstimo deles. Pela manhã, o SUV novinho dela já não estava mais na garagem, e às 8 da manhã, alguém bateu na minha porta. Quando abri, tudo mudou. Você já se sentiu como um intruso na sua própria família? De onde você está lendo isso? Que horas são aí? Por favor, compartilhe sua história nos comentários para que eu saiba que não estou sozinha. Olá, meu nome é Alice Tavares, tenho 33 anos e moro sozinha em um apartamento pequeno em Curitiba, no Paraná. Minha vida gira em torno da cafeteria e padaria que construí em quase 8 anos. É mais do que um emprego. É meu refúgio, um espaço que criei com as minhas próprias mãos. Desde o cheiro do pão recém-assado até a disposição dos vasos de flor em cada mesa, a loja é a prova da minha independência. Uma parte da minha vida que ninguém na minha família nunca valorizou ou elogiou. Aprendi a sorrir sempre que mencionavam Sofia, minha irmã mais velha, como se o mundo girasse apenas em torno dela. Naquele maio, meus pais comemoraram o 35º aniversário de casamento. A festa foi em um restaurante chique na beira do Lago do Igapó, com grandes janelas de vidro que davam para a água brilhante ao pôr do sol. Dirigi quase 4 horas, de Curitiba até lá, levando um pequeno presente, um porta-retratos de prata que encomendei, na esperança de que meus pais guardassem uma nova memória ali. No momento em que entrei, me senti deslocada. O ambiente elegante, as risadas alegres, os parentes conversando calorosamente uns com os outros. Tudo parecia uma peça de teatro perfeitamente ensaiada. Eu era como uma coadjuvante despercebida, sem um cumprimento. Apenas olhares indiferentes. Sofia estava no centro da mesa com o marido e o filho de 12 anos, Leo. Todos os olhos na sala estavam neles. Meu pai falava com orgulho das conquistas de Sofia, como se ela fosse o único orgulho deles. A boutique de moda recém-aberta, os contratos com grandes marcas. Minha mãe sorria radiante, acrescentando cada pequeno detalhe para ter certeza de que todos sabiam o quão perfeita a filha mais velha era. Eu me sentei quietinha no canto da mesa, tentando parecer normal, apenas virando meu copo de água entre as mãos. Ninguém perguntou sobre a minha cafeteria, nem mencionou o pequeno prêmio que eu tinha acabado de receber da Associação de Comerciantes local. Eu era uma sombra naquele retrato de família brilhante. No meio do brinde, Léo se levantou de repente. Ele segurava um copo de refrigerante gelado e caminhou lentamente em minha direção. A princípio, pensei que ele estava apenas brincando, mas a maneira como seus olhos fixaram nos meus me disse que algo estava errado. Com a mesa inteira assistindo, Léo parou, levantou o queixo e gritou: "A mamãe disse que você não devia estar aqui." Então, sem hesitar, ele despejou o refrigerante direto no meu colo. O líquido gelado se espalhou rapidamente, pegajoso e doce, encharcando meu vestido. Fiquei paralisada enquanto a mesa inteira explodia em gargalhadas, como se tivessem acabado de testemunhar um ato de comédia brilhante. Levantei a cabeça e olhei em volta, esperando que pelo menos alguém tomasse as minhas dores. Mas meu pai apenas balançou a cabeça e riu. Criança é assim mesmo. Ele está sendo honesto. Minha mãe deu um tapinha no ombro de Sofia, rindo levemente. Ele só disse o que estava na cabeça dele. Não leve para o lado pessoal. Sofia sorriu triunfante, sem oferecer uma única palavra de desculpas. Enquanto as risadas continuavam, eu simplesmente peguei um guardanapo fino e enxuguei lentamente a mancha que se espalhava no meu vestido. Forcei um sorriso fraco. Nenhuma reação, nenhum argumento. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas da verdade inegável que me atingiu naquele momento. Eles nunca me consideraram parte daquela família.
Enquanto eu voltava para casa, as memórias me invadiram em camadas, como ondas que atingem a praia. E de repente, tudo ficou mais claro do que nunca. Aquela noite não foi um começo. Foi o resultado inevitável de anos sendo colocada no papel de uma intrusa na minha própria família. Desde pequena, meus pais criaram 2 mundos diferentes sob o mesmo teto. O primeiro mundo pertencia a Sofia, a filha perfeita, o orgulho brilhante da família. O segundo mundo, pequeno e fraco, pertencia a mim. Ainda me lembro de quando eu estava na 4ª série, no aniversário de Sofia. Toda a família deu uma festa ao ar livre com balões, um bolo de 3 andares, vizinhos e amigos lotando o quintal. Meus pais estavam juntos, com os olhos brilhando de felicidade, dizendo com orgulho a todos que a filha mais velha tinha ganhado um prêmio acadêmico e que com certeza iria para uma universidade de ponta. 1 ano depois, no meu aniversário, o pequeno presente continha apenas um cartão de supermercado. Nenhuma festa, nenhum desejo especial. Lembro-me de sorrir e dizer obrigada, mas depois me sentei na minha cama por um bom tempo, segurando o cartão enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sofia cresceu recebendo o melhor de tudo. Quando ela se formou no ensino médio, meus pais lhe deram um Toyota Corolla novinho em folha. Enquanto para mim, 4 anos depois de me formar, houve apenas uma mensagem. Parabéns! Lembre-se de trabalhar duro para que possa comprar o que você precisa sozinha. Tentei me consolar, pensando que talvez eu fosse mais forte, que não precisava de tanta ajuda quanto Sofia. Mas à medida que envelhecia, entendi que o favoritismo não era por falta de esforço. Era porque, aos olhos dos meus pais, eu nunca fui uma filha digna de orgulho. Quando Sofia se casou, todos os favores e privilégios continuaram fluindo em sua direção. De sua primeira casa a uma viagem pela Europa. E mais tarde, quando ela teve um filho, tudo era pago pelos meus pais ou exibido com orgulho para os parentes. Enquanto isso, eu estudava enquanto trabalhava meio período, lutando para pagar a faculdade e o aluguel. Ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda. Simplesmente presumiram que eu estava bem. Nunca vou esquecer a única vez que pedi um pequeno empréstimo à minha mãe para consertar meu carro velho. Ela suspirou e disse: "Querida, não podemos ser sempre imprudentes com dinheiro. Você tem que aprender a cuidar de si mesma." No entanto, poucas semanas depois, eles compraram um sofá novo, no valor de alguns milhares, para Sofia e o marido como presente de casamento. À medida que Léo, o filho de Sofia, crescia, o favoritismo se estendeu para a próxima geração. Toda vez que Léo era desrespeitoso, meus pais riam e diziam: "Criança brincalhona é fofa." Uma vez ele zombou do meu peso na frente de todos. Em vez de corrigi-lo, minha mãe se virou para mim e disse: "Você realmente deveria perder um pouco de peso. Ele não está errado. Nunca me senti tão pequena. Embora eu tenha prometido a mim mesma inúmeras vezes que me manteria distante, eu ainda voltava durante os feriados, ainda levava presentes, ainda me agarrava à esperança de que um dia meus pais veriam que eu também merecia ser amada. O momento mais doloroso veio do meu pai, aquele que eu um dia acreditei que seria justo. Ele me pressionou a ser fiadora de um empréstimo para que Sofia pudesse abrir a boutique dela. Naquela época, eu tinha acabado de abrir minha cafeteria e padaria, ainda lutando para levantar capital suficiente. Mas meu pai disse sem rodeios: "Você é a única na família com um score de crédito bom o suficiente. Isso é um negócio de família. Não nos decepcione." Lembro-me de ficar sentada no meu quarto por horas naquela noite, com a caneta tremendo na mão, sabendo que se eu assinasse, estaria assumindo um risco que não era meu. Mas eu assinei mesmo assim, porque eu ainda ansiava por ser reconhecida como uma boa filha, como uma verdadeira parte da família. Eu pensei que, se eu ajudasse Sofia, talvez meus pais finalmente me olhassem de forma diferente. Todas essas memórias voltaram quando Léo despejou o refrigerante gelado no meu colo durante o jantar de aniversário. A gargalhada estrondosa ao redor da mesa não era apenas sobre uma brincadeira de criança. Pareceu uma lâmina, confirmando que os anos em que eu tinha sido empurrada para a margem não tinham sido imaginação. Eles tinham criado uma criança ousada o suficiente para cuspir no meu valor, porque meus pais nunca me consideraram digna de sentar na mesma mesa que eles. Lembrando de cada feriado, de cada presente, de cada olhar indiferente, percebi que esse momento não era mais uma ferida fresca, mas o veredito final sobre um passado que tinha sido abandonado.
Na rodovia de volta para Curitiba, as luzes amarelas se estenderam em rastros borrados à frente. Geralmente, depois de ser magoada pela minha família, eu chorava, me atormentava e depois encontrava desculpas para eles. Que meus pais estavam ficando velhos, que Sofia só queria impressionar, que Léo ainda era muito jovem para entender. Mas aquela noite foi diferente. Eu não chorei. Não havia a habitual opressão no meu peito. O que eu senti, mais do que qualquer coisa, foi um vazio gelado, como se eu tivesse saído por uma porta que nunca me foi realmente permitido abrir. Olhei no espelho retrovisor para a cidade que desaparecia atrás de mim e pensei, eles nunca me viram como uma deles. Nunca. Quando o carro virou nas ruas conhecidas que levavam de volta ao pequeno apartamento onde moro, eu revivi os olhares de escárnio de toda a mesa. A risada que se seguiu ao refrigerante gelado que se espalhou pelo meu vestido, o consentimento dos meus pais, o rosto triunfante de Sofia, tudo se desenrolou como um filme em câmera lenta. Eu tinha aguentado 33 anos, acreditando que, se eu me esforçasse um pouco mais, me sacrificasse um pouco mais, eles finalmente me aceitariam. Mas naquela noite, sentada no escuro do meu carro velho, com o cheiro de asfalto se misturando com o refrigerante ainda grudado no meu vestido, eu soube que estava errada. Não havia lugar para mim naquela família. E a coisa mais cruel não foi o meu silêncio, mas o fato de que eles nunca me quiseram que eu falasse. Quando entrei no apartamento pequeno, não acendi a luz de imediato. Sentei no sofá velho e ouvi meu coração bater forte. O lugar era apertado, mas quieto, o cheiro de doces ainda pairando da fornada da manhã. Apoiei a cabeça no braço do sofá, fechei os olhos e, pela primeira vez, senti um brilho fraco de luz na quietude. Eu não precisava mais carregar os fardos deles. Eu não precisava viver para me provar para pessoas que nunca me reconheceram. Abrindo meu notebook, a tela azul fraca pareceu o início de outra coisa. Acessei minha conta bancária, rolei pelos números frios e parei nas informações do empréstimo. A linha fiadora Alice Tavares apertou meu peito. Era a corrente invisível que me tinha amarrado a Sofia e aos meus pais nos últimos 2 anos. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis, meu pai colocando a mão no meu ombro e dizendo: "Você está fazendo isso pela família. Um dia você vai entender." Mas hoje eu entendi. Entendi que tudo tinha sido uma forma de eles explorarem minha devoção para alimentar o privilégio de Sofia. Meus dedos tremeram enquanto eu pairava o cursor sobre o botão de retirar a autorização. Hesitei por alguns segundos, como se um último vestígio de culpa ainda pairasse. Então, respirei fundo e cliquei. A tela piscou e uma mensagem apareceu. Sua solicitação foi processada. Naquele momento, parecia que alguém tinha acabado de afrouxar uma corda ao redor do meu peito. Eu me recostei na cadeira e soltei uma risada silenciosa. Não uma risada de alegria, mas de puro alívio. Eu tinha cortado a ligação. Eu não carregava mais os fardos deles. Não dormi de imediato naquela noite. Sentei-me perto da pequena janela, observando as luzes da rua se espalharem pela escuridão silenciosa do quarto. Pensei nos anos que se passaram, os cartões de felicitações insignificantes, as festas onde eu era esquecida, as vezes em que era ridicularizada na frente dos outros e todos os momentos em que eu fechei os olhos na fraca esperança de que minha família mudaria. Tudo agora se alinhava em uma longa cadeia que levava a este exato momento. Se não fosse pelo refrigerante de Léo, talvez eu tivesse continuado a aguentar, a me agarrar ao colarinho dos laços familiares. Mas agora era diferente. Aquele copo de refrigerante e a risada coletiva que se seguiu foram o sino que tocou o fim. Fechei o notebook e levantei, caminhando até a pequena mesa da cozinha, onde eu geralmente preparava a massa. Minha mão tocou o pote de vidro com fermento, um objeto familiar ligado ao meu trabalho diário. Percebi que minha vida, meu trabalho, a alegria que encontrei na cafeteria e padaria, tudo tinha sido construído por mim sozinha, sem nenhuma contribuição deles. E se eu pudesse construir tanto por mim mesma, com certeza poderia continuar sem carregar o peso de mais ninguém. Antes de ir para a cama, me olhei no espelho, para a mancha fraca ainda marcando meu vestido, e sorri. Foi um sorriso calmo, não porque eu estivesse satisfeita em imaginar Sofia em apuros, mas porque eu sabia que tinha escolhido o caminho certo. Pela primeira vez em anos, me senti livre.
Um tipo de liberdade simples, mas poderosa. A liberdade de me recusar a ser aquela que carregava o peso para aqueles que nunca me valorizaram. E dentro de mim, uma verdade firme ecoou. A partir deste momento, eu não lhes devia nada. Na manhã seguinte, acordei com o som alto de um guincho lá fora. A luz do sol entrava pelas cortinas e a névoa do amanhecer ainda pairava sobre a calçada. Saí para a pequena varanda do meu apartamento com uma xícara de café quente na mão. Do outro lado da rua, em frente à casa impecável de Sofia, um caminhão de guincho amarelo brilhante estava se movendo lentamente. Os vizinhos se aglomeravam em pequenos grupos, sussurrando e apontando. Enganchado firmemente na parte de trás, o SUV de luxo de Sofia, com menos de 1 ano de uso, foi levantado centímetro por centímetro. A cena não era barulhenta, mas o silêncio, permeado por murmúrios, a fazia parecer uma declaração pública. A imagem luxuosa que Sofia outrora exibira tinha sido desmascarada. Fiquei lá, sem fazer esforço para me esconder, bebendo calmamente meu café. Pela primeira vez, não senti nenhum nervosismo em relação às consequências. O carro foi rebocado, deixando para trás uma garagem vazia e os olhares desconfortáveis dos vizinhos. Eu sabia que a notícia se espalharia rapidamente pelo bairro. As mesmas pessoas que costumavam fofocar sobre os vestidos que Sofia usava, as viagens pela Europa que ela se gabava nas redes sociais, agora estariam falando sobre o SUV rebocado em plena luz do dia. Às 8 em ponto, uma batida frenética na porta se anunciou com tanta urgência que antes que eu pudesse pousar meu café, eu já sabia quem era. Abri a porta e, como eu esperava, Sofia estava lá. O rosto dela estava pálido, o cabelo loiro, uma bagunça emaranhada como se ela tivesse corrido para cá. Nas mãos, ela segurava um maço amassado de documentos de empréstimo. As páginas amassadas e vincadas como se ela as tivesse esmagado de raiva. Vendo-me, ela não ofereceu cumprimento nem explicação. Imediatamente gritou: "Você está destruindo a família!" Tudo por causa de uma brincadeira de criança. A voz dela ecoou pelo corredor e fez com que alguns vizinhos espiassem por trás de suas portas. Eu permaneci na porta, uma mão na moldura, a outra cruzada sobre o peito. Olhei diretamente nos olhos dela, em pânico, sem dizer uma palavra. Meu silêncio parecia uma parede espessa, o que só a deixou mais desequilibrada. Sofia jogou os papéis na minha direção, folheando números e extratos bancários como se a tinta pudesse reescrever a realidade. "Você entende?" ela gritou. "O aluguel da loja, a mensalidade de Léo, os cartões de crédito, tudo depende de você. Como você pôde tirar seu nome do empréstimo? Você acha que pode viver separadamente? Isso é família." Eu não me movi. Senti a fúria dela e o desespero na voz. No entanto, estranhamente, não senti culpa. Em vez disso, uma calma se instalou sobre mim, como se depois de anos sendo colocada abaixo dos outros, meu equilíbrio finalmente tivesse mudado. Sofia continuou falando, a voz embargada. "Pai e mãe nunca vão te perdoar. Eles vão te ver como uma traidora. Você está feliz em nos ver perder tudo?" Naquele momento, de repente, percebi algo que nunca tinha visto tão claramente antes. Minha força nunca veio de fazê-los felizes, mas do meu direito de escolher. Eu tinha assinado como fiadora por pressão, por um desejo desesperado de ser reconhecida. E agora era também meu direito cortar a ligação. Meu silêncio deixou Sofia sem palavras. Ela esperou que eu me justificasse, que tremesse e pedisse desculpas, mas tudo o que ela recebeu foi um olhar calmo e firme. Depois de uma longa pausa, Sofia soltou o ar bruscamente, o braço caindo sem força, os papéis quase escorregando de suas mãos. Eu vi seus dedos tremerem, não de frio, mas da compreensão crescente de que eu não seria mais o escudo atrás do qual eles poderiam se esconder. Antes de se virar, ela soltou uma última frase. "Você vai se arrepender disso." Eu dei um leve aceno de cabeça, um reconhecimento indiferente, e depois fechei a porta. O clique da fechadura soou como um ponto final. Fiquei no apartamento quieto, ouvindo o ritmo constante do meu coração. E pela primeira vez em anos, não me senti arrastada pelas exigências descabidas deles. O sentimento era difícil de descrever, não uma alegria triunfante, mas um alívio profundo,
como se uma corrente invisível tivesse acabado de escorregar do meu pulso. Peguei mais café, sentei-me no sofá e respirei fundo. Lá fora, Sofia com certeza estava ligando para nossos pais, chorando, me acusando. Mas dentro deste apartamento, tudo o que restava era quietude e um novo tipo de poder, o poder de decidir meu próprio destino. Depois que o SUV de Sofia foi rebocado, os dias que se seguiram se tornaram uma tempestade de ligações e mensagens incessantes. Meu telefone tocava ali cada hora e toda vez que a tela acendia, era o nome da minha mãe ou da minha irmã. A princípio, as vozes delas tentaram soar gentis, como se uma pequena concessão minha pudesse fazer tudo voltar ao normal. Alice, não piore as coisas. Sofia cometeu apenas um erro. Você é a irmã dela. Você deveria deixar para lá. O tom da minha mãe era o mesmo que ela sempre usou para desculpar as falhas da minha irmã, mas logo após a súplica veio a ameaça sutil. Se você não desfizer isso, seu pai e eu vamos considerar que você não faz mais parte desta família. Sofia era diferente. As mensagens que ela enviava para o meu telefone vinham em um fluxo implacável, como balas. Em um momento, ela implorava. Alice, eu falei sem pensar, por favor, me ajude só desta vez. Léo ainda precisa ir para a escola. Eu não consigo me virar sozinha. Mas apenas alguns minutos depois, o tom dela mudava. Não acredito que você se atreva a fazer isso com a sua própria família. Você realmente acha que pode viver em paz? Não se esqueça de quem te deu este sobrenome. Li cada linha que aparecia, nunca respondendo, apenas as salvando como se estivesse arquivando a prova de um velho hábito, a maneira delas de me forçarem à submissão através da culpa. O pior de tudo foi Léo. Ele tinha apenas 12 anos, mas o comportamento dele já carregava a arrogância nutrida por anos de indulgência. Em uma tarde, abri meu telefone e vi uma nova notificação. Era um vídeo do TikTok. Léo estava com alguns amigos, fingindo derramar refrigerante em suas roupas, uivando de tanto rir e depois olhando direto para a câmera e dizendo: "A tia Alice não devia estar aqui." A risada zombeteira que preenchia o vídeo me deixou furiosa e enjoada. Lembrei-me do momento em que o refrigerante gelado derramou no meu colo no jantar de aniversário e agora o garoto tinha transformado isso em uma piada pública. Tentei deixar de lado e continuar com o meu trabalho na cafeteria e padaria, mas não parou por aí. Uma noite, tarde, quando fechei e entrei no estacionamento, gelei. Meu carro velho estava parado calmamente sob a luz da rua, mas a lataria havia sido arranhada com riscos profundos, a tinta descascada em rastros irregulares. Minhas mãos tremeram de raiva, mas antes que eu pudesse reagir, meus olhos caíram na janela da frente da loja. Uma grande rachadura se espalhou pelo vidro. A dor se estilhaçou em um padrão de teia de aranha, fragmentos espalhados pela calçada. Fiquei parada por alguns segundos, atordoada. Uma onda de medo e amargura crescendo dentro de mim. Eles tinham levado a maldade deles para o meu trabalho, para o lugar que eu tinha construído com suor e lágrimas. Respirei fundo e me apressei para verificar as câmeras de segurança. A tela mostrou a cena inegável em detalhes claros. Léo e outro garoto, ambos usando moletons, estavam rindo como se estivessem encenando um show. Um deles usou uma chave para riscar meu carro enquanto Léo balançava um taco na janela da loja, filmando com o telefone enquanto fazia isso. Quando o vidro rachou, eles riram de alegria. E Léo até se virou para a câmera e fez um gesto de zombaria. Fiquei congelada na frente da tela, mas em vez de chorar ou desabar como eu teria feito antes, um sentimento diferente subiu dentro de mim. Chega! Eu não podia ficar em silêncio mais uma vez. Eu não podia continuar deixando-os pensar que eu aguentaria para sempre, que eu arcaria com todas as consequências para preservar os laços familiares. Naquela noite, não demorei muito para decidir quem deveria ser o primeiro a ver a evidência. Imediatamente enviei o vídeo de Léo e o amigo dele vandalizando meu carro e quebrando a janela da loja para o tio Rafael, o irmão mais novo do meu pai, um homem que eu sempre considerei um apoio discreto na família. Rafael tinha trabalhado muitos anos na área jurídica antes de se aposentar, e em muitas ocasiões ele tinha sido o único a me encorajar e me dizer para me manter forte quando eles me humilhavam. Quando ele recebeu o arquivo, a voz dele ao telefone estava calma, mas incisiva. "Envie-me tudo o que você tem. Eu vou analisar e te dizer o que fazer.
Mas me ouça, se você deixar isso passar, eles vão pensar que você não tem valor. Eles vão te pressionar ainda mais. As palavras dele foram tanto um aviso quanto um empurrão que eu não podia ignorar. Eu me senti fortalecer. Era hora não apenas de proteger minha propriedade, mas de proteger minha dignidade e minha segurança. Na manhã seguinte, Rafael veio à loja com o rosto sério, carregando uma pasta de documentos e seu notebook. Nós nos sentamos na frente da tela, revendo cada quadro, cada segundo. Os 2 garotos de moletom se aproximando, Léo rindo enquanto batia no vidro, segurando o telefone como se estivesse filmando uma comédia. Rafael apontou para cada detalhe, observando o horário, a data e o ângulo da câmera, confirmando que toda a filmagem tinha carimbos de tempo e não mostrava sinais de adulteração. Isso é uma evidência sólida, ele disse. Vamos levar para a polícia e eu irei com você quando você for prestar sua queixa. Ao mesmo tempo, vou entrar em contato com um advogado civil para buscar compensação e possíveis acusações de vandalismo e difamação, se necessário. Uma estranha sensação de segurança me invadiu, não porque eu quisesse vingança, mas porque pela primeira vez em anos senti que um processo legal estava ao meu lado. Naquela tarde, fomos à delegacia. A policial que registrou minha queixa era uma mulher de meia-idade chamada Inspetora Lígia. Ela ouviu atentamente enquanto eu recontava tudo, desde o jantar de aniversário, as palavras "você não devia estar aqui", até o vídeo do TikTok e as mensagens ameaçadoras. Rafael se sentou ao meu lado, ocasionalmente adicionando detalhes sobre as contas bancárias, o empréstimo de fiadora e a lista de evidências preservadas. Após revisar o vídeo, a inspetora Lígia anotou no relatório: evidência de danos à propriedade, assédio e possível envolvimento de um menor de idade. Ela continuou: já temos algumas queixas relacionadas a Léo no histórico escolar dele, mas até agora não havia uma prova visual tão forte como esta. Desta vez, isso pode levar a acusações criminais ou ser encaminhado para o sistema juvenil para intervenção. Vamos abrir um processo, atribuir um número de caso e designar um investigador. Você precisa manter a evidência intacta. Não apague ou altere nenhum arquivo. Pela primeira vez, ouvi as palavras abrir um processo sem sentir medo. Em vez disso, havia uma sensação de apoio tangível. Nos dias que se seguiram, a polícia ligou de volta para me informar que entrariam em contato com a escola de Léo para verificar os relatórios anteriores. Eles também convidaram várias testemunhas, clientes fiéis meus que tinham visto o vandalismo, para irem à delegacia dar depoimentos. Ao mesmo tempo, Rafael me ajudou a redigir uma carta para o banco confirmando que eu tinha retirado meu nome de todos os documentos vinculados à loja de Sofia, fechando qualquer brecha legal que eles pudessem usar para transferir a responsabilidade. Ele também me lembrou da possibilidade de um processo civil. Além dos custos de reparo da janela e do carro, poderíamos buscar danos morais. Como as ações eram claramente destinadas a me humilhar e prejudicar minha reputação, o caminho legal se tornou claro. Processos criminais por vandalismo e assédio, processo juvenil para Léo, o que poderia significar aconselhamento obrigatório, serviço comunitário e intervenção educacional, e um processo civil para restaurar tanto os danos financeiros quanto os pessoais. A notícia do incidente começou a se espalhar pelo bairro. Alguns vizinhos expressaram apoio, enquanto outros ficaram constrangidos e mantiveram distância. Algumas ligações até vieram de fornecedores de Sofia, verificando e relatando que havia transações suspeitas envolvendo meu nome. Evidência que Rafael me pediu para guardar para o caso civil. Minha vida se tornou agitada com e-mails, ligações da escola de Léo e o pulso constante de uma investigação tomando forma. No entanto, a cada passo no processo legal, minha determinação se tornava mais firme. Eu não era mais a passiva. Eu era quem estava buscando justiça para mim mesma. E quando Rafael deu um tapinha no meu ombro antes de sair, ele disse: "Você fez a coisa certa. Deixe a lei cuidar do resto." Olhei para a tela do computador, para o quadro congelado de Léo, rindo de escárnio, e senti uma nova determinação surgindo dentro de mim. Nunca mais permitiria que ninguém, nem mesmo aqueles ligados por sangue, transformasse meu valor em uma piada. À medida que os procedimentos legais começavam a se encaixar, eu sabia que havia outro assunto que precisava resolver de forma decisiva.
Os laços financeiros invisíveis que eu há muito tempo permiti que minha família manipulasse. Essas cordas não eram barulhentas ou visíveis, mas me amarravam firmemente ao ciclo de Sofia e dos meus pais, me transformando em um apoio constante em que eles podiam se apoiar sempre que estivessem em apuros. Se eu realmente quisesse a liberdade, tinha que cortar tudo. Sentei-me na pequena mesa da cozinha do meu apartamento e espalhei os papéis na minha frente. As pilhas de documentos que eu tinha assinado sob pressão e com lágrimas agora pareciam marcas de fraqueza. Primeiro, havia o aluguel da loja de Sofia. 2 anos antes, foi meu pai quem me forçou a assinar como fiadora para ajudar sua irmã a começar o negócio dela. Ainda me lembro do aperto de mão pesado dele e da voz séria. Você é a única na família com um score de crédito bom. Se você não ajudar, a Sofia vai falir desde o início. Família precisa proteger a família. Naquela época, eu ingenuamente pensei que esse sacrifício os faria me ver de forma diferente. Em vez disso, me tornei a sombra parada atrás, enquanto eles se gabavam da loja como se fosse todo o trabalho de Sofia. Abri meu notebook, acessei minha conta bancária e o portal do proprietário e enviei um aviso oficial retirando meu nome do contrato de aluguel, anexando uma cópia da liberação que o advogado de Rafael tinha preparado. Foi um único clique, mas parecia ter cortado uma corrente pesada ao redor do meu pescoço. Em seguida, vieram as contas de e-commerce e as licenças de negócio que eu tinha colocado em meu nome para Sofia. Quando ela abriu a boutique, ela não atendia aos requisitos legais para se registrar no PayPal, Stripe ou mesmo obter um CPF jurídico. Meus pais se viraram para mim, insistindo: "Você entende de tecnologia, ajude sua irmã." Eu cuidei de tudo, preenchendo formulários, abrindo contas, até mesmo fazendo a declaração de imposto. No entanto, em troca, recebi apenas comentários desdenhosos. Agora, olhando para as linhas de informação ligando meu nome à loja de Sofia, senti um arrepio. Se eu deixasse intocado, qualquer fraude ou má gestão por parte dela poderia cair sobre mim. Entrei em contato com as plataformas diretamente, enviei solicitações para fechar as contas e anexei a documentação provando que as informações estavam sendo usadas além de seu propósito original. Cada e-mail de confirmação que retornava com as palavras "a conta foi desativada" parecia um corte frio de tesoura, cortando os fios de uma teia que eles tinham emaranhado em mim por anos. O terceiro passo foi o cartão de crédito secundário que meus pais tinham me forçado a abrir. Lembrei-me de como minha mãe uma vez segurou minha mão, com a voz doce. "Você é a responsável. Coloque seu nome em um cartão para a família. Apenas em caso de emergências." Tola, acreditei que isso me faria uma parte importante da família. Mas essas emergências rapidamente se transformaram em inúmeras compras de roupas e joias para Sofia, seguidas de contas empurradas para mim, para que eu cobrisse por enquanto. Eu tinha pago mais do que podia contar apenas para manter a paz. Agora, liguei para o banco diretamente, exigi o cancelamento de todos os cartões suplementares e deixei claro que não seria mais responsável por nenhuma cobrança. O representante do banco confirmou em voz monótona: "As contas secundárias foram encerradas. A senhora agora é responsável apenas pela sua conta principal." Fechei os olhos e senti o alívio se espalhar por mim. Passo a passo, eu desvendei cada laço que tinha me afundado mais no controle dos meus pais e de Sofia. Organizei toda a papelada, compilei em um único arquivo e anexei a declaração preparada pelo advogado de Rafael. Quando terminei, me sentei em silêncio à luz do meio-dia. Uma calma desconhecida se instalando sobre mim. Eu sabia que minhas ações trariam sérias consequências para a família. Mas esse era o preço da verdade. Eles tinham se acostumado a viver dos meus sacrifícios e agora tinham que aprender a se manter sozinhos. Apenas uma semana depois, os resultados foram inconfundíveis. A boutique de Sofia fechou. Um aviso fechado por tempo indeterminado foi colado no vidro, onde o chamativo banner de grande inauguração que minha mãe uma vez fotografou e se gabou tinha pendurado. Soube por alguns conhecidos que o proprietário tinha afixado um aviso de despejo porque não havia mais ninguém garantindo o aluguel. A desativação das contas de e-commerce fez com que a loja virtual da boutique também colapsasse. Sofia me ligava incessantemente, a voz dela esbravejando. E minha mãe
Deixava longas mensagens me condenando por ser cruel com meu próprio sangue. Mas eu não tremia mais ou me sentia atormentada por dentro. A família caiu direto na dívida. Ouvi de parentes, cartões de crédito congelados, a mensalidade de Léo não paga, os empréstimos anteriores de repente exigidos pelo banco. A imagem glamurosa que eles tinham construído começou a se quebrar em pedaços. E pela primeira vez, não me senti culpada. Senti que tinha feito o que era necessário para sobreviver, para proteger a vida que eu tinha construído com tanto esforço para mim mesma. Em uma tarde chuvosa, me sentei na minha cafeteria e padaria, observando os clientes virem e irem, ouvindo o murmúrio de risadas e conversas, enquanto o cheiro doce de doces enchia o ar. Meu coração se sentiu mais leve, como se tivesse sido lavado. Eu sabia que a batalha não tinha terminado, que eles ainda tentariam me puxar de volta para o velho ciclo, mas agora eu tinha algo que eles nunca teriam: liberdade. E silenciosamente jurei que, custe o que custar, eu a manteria. Eu pensei que retirar meu nome dos empréstimos e fechar todas as contas conectadas era o ponto final no fim da frase. Eu pensei que a família aceitaria lentamente a verdade de que eu não era mais a carteira de reserva deles. Mas o destino parecia ter sua própria maneira de expor os segredos que eles tinham se esforçado tanto para enterrar. E desta vez eu não era mais a vítima, mas a testemunha de cada máscara caindo. Em uma tarde, enquanto eu estava limpando a cafeteria, meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Hesitei por alguns segundos antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula. Com licença, você é a Alice Tavares? Confirmei, e ela se apresentou como Juliana. Ela tinha trabalhado como vendedora na boutique de Sofia. Eu me lembrava vagamente do rosto dela, uma jovem mulher que muitas vezes estava atrás do balcão sempre que eu passava, embora nunca tivéssemos conversado muito. As palavras de Juliana vieram rapidamente, como se ela temesse perder a coragem se fosse mais devagar. Eu não queria me meter nisso, mas não aguento mais. Tenho mensagens onde a Sofia e a sua mãe conversaram sobre armar para você. Meu corpo gelou, meu coração disparando. Juliana continuou, a voz embargada. Elas disseram que você era instável, que tinham que fazer todos acreditarem que você não era capaz de lidar com finanças. Eu acidentalmente vi em um chat de grupo de trabalho e salvei. Combinei de me encontrar com Juliana em outra cafeteria, a alguns quarteirões da minha, para evitar olhares curiosos. Ela chegou ansiosa, segurando o telefone com força. Na tela, ela me mostrou capturas de tela das mensagens. Sofia tinha escrito para minha mãe: precisamos provar que a Alice tem problemas. Se ela perder a credibilidade, o banco não vai confiar na palavra dela. Minha mãe respondeu: sim, eu vou discretamente dizer aos parentes que ela ainda não superou os velhos traumas. Todos vão acreditar nisso. Ler aquelas palavras me causou uma dor lancinante e um arrepio na espinha. Então, os olhares de pena que alguns parentes tinham me dado não foram por acaso. Eles tinham sido todos parte de um plano sujo para me quebrar. Enviei a evidência imediatamente para Rafael. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Isso não é apenas crueldade dentro de uma família. Isso é conluio para difamar sua reputação legalmente. Pode ser considerado difamação. Rafael rapidamente fez backup de todas as mensagens e as adicionou ao processo. A voz dele era incisiva. Vamos incluir isso nas acusações. Eles não têm mais como negar. Antes que eu tivesse me recuperado do encontro com Juliana, outra ligação chegou. Desta vez era de um fornecedor de tecidos da boutique de Sofia. O homem foi direto. Estou ligando para perguntar se a senhora realmente concordou com essas faturas que a Sofia enviou, porque seu nome aparece na papelada como coproprietária. Atordoada, pedi a ele para me enviar uma cópia. Quando o arquivo chegou, meu coração afundou. Lá estava meu nome, Alice Tavares, ao lado de uma assinatura falsificada, junto à de Sofia. Eles tinham usado meu nome para fazer pedidos, explorando meu crédito para garantir termos favoráveis com o fornecedor. Encaminhei os documentos direto para Rafael, que franziu a testa, a raiva clara no rosto dele. Isso é fraude e falsidade ideológica.
Eles violaram a lei sem a menor dúvida. A notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. Na pequena comunidade onde eu morava, começaram a circular sussurros. Do fechamento da boutique de Sofia ao banco retomando o carro dela, aos murmúrios de que a família Tavares não era tão perfeita quanto a imagem que eles tinham polido por anos. Uma cliente fiel se inclinou e sussurrou para mim. Todos sempre pensaram que seus pais eram um casal modelo com filhos bem-sucedidos, mas ouvi dizer que agora tudo está desmoronando. Eu apenas me mantive em silêncio e dei um leve sorriso. Eu não precisava adicionar nada. A verdade já estava falando alto o suficiente. Rafael imediatamente adicionou a nova evidência ao arquivo legal: fraude financeira, falsidade ideológica e assédio sistemático. Ele explicou: o ponto-chave é que não temos apenas o vídeo de vandalismo. Agora temos documentos mostrando que eles usaram seu nome para ganho pessoal. Isso vai se voltar contra eles. Ouvir as palavras fraude e falsidade ideológica me causou dor e alívio. Dor porque foram meus próprios pais que se juntaram a Sofia para orquestrar esse esquema. Alívio porque finalmente a luz da lei estava iluminando a escuridão que eles tinham criado. Naquela noite, recebi outra mensagem anônima no Instagram. Você não deveria se intrometer em negócios de família. Fique quieta antes que as coisas piorem. Eu soube na hora que tinha vindo de Sofia ou de alguém próximo a ela. Mas em vez de tremer, tirei um print, salvei e a apaguei do meu telefone. Não permitia mais que ameaças baratas se instalassem na minha mente. Eu tinha construído uma parede de proteção ao meu redor agora. A verdade e a lei. Nos dias que se seguiram, a tensão na comunidade se tornou ainda mais visível. Alguns antigos amigos de Sofia pararam de interagir com ela nas redes sociais. Alguns fornecedores cancelaram seus contratos. Até a igreja que meus pais frequentavam começou a murmurar. Ouvi de um conhecido que o padre tinha dado uma lembrança. Ninguém ganha nada transformando a família em uma ferramenta para a mentira. Foi a primeira vez que senti a fé cega de nossos parentes e vizinhos na família perfeita Tavares começar a rachar. Não me regozijei com a queda deles. Não senti alegria quando ouvi que a boutique estava à beira da falência. O que eu senti mais profundamente foi justiça. Eles tinham, uma vez, usado os laços familiares como uma arma, explorado minha credibilidade para o ganho deles, me empurrado para as sombras para que pudessem brilhar. Agora, a luz se voltava diretamente para eles, expondo cada rachadura. E eu sabia que isso era apenas o começo de um confronto maior que viria no tribunal. A data do tribunal chegou mais cedo do que eu esperava. Nas semanas que antecederam, Rafael e o advogado civil que ele me apresentou prepararam cada arquivo, numeraram cada evidência e fizeram backup de todos os dados em pendrives e documentos impressos. Fui orientada repetidas vezes. O que você precisa fazer é dizer a verdade, manter a calma e deixar a lei fazer o resto. Ainda assim, ao me aproximar do Tribunal de Justiça de Curitiba, meu coração batia forte e minhas mãos estavam frias. À minha frente, o prédio de pedra cinza se erguia com seus degraus altos, levando a pesadas portas de madeira. Respirei fundo e entrei, sabendo que isso não era apenas uma audiência, mas um ponto de virada que moldaria o resto da minha vida. Dentro do tribunal, o ar estava pesado. Sentei-me no lado da autora da ação com meu advogado, Rafael sentado logo atrás de mim como uma sólida parede de apoio. Do outro lado, Sofia e o marido se sentaram rigidamente, os rostos duros e tensos. O que me atingiu, embora não tenha sido surpresa, foi a presença dos meus pais. Eles escolheram se sentar ao lado de Sofia, logo atrás da fila do réu, seus olhos frios passando por mim como se eu fosse uma estranha. Eu tinha me preparado para essa possibilidade, mas vê-los realmente alinhados com o outro lado ainda me fez tremer. O julgamento começou com a apresentação das evidências. Meu advogado primeiro mostrou a filmagem da câmera de segurança de Léo e o amigo dele vandalizando meu carro e quebrando a janela da loja. Na grande tela no tribunal, cada detalhe estava claro. O taco atingindo o vidro, as explosões de riso e o rosto de Léo visível por baixo do capuz. A sala ficou completamente em silêncio quando o clipe terminou, quebrado apenas por sussurros fracos e a caneta da juíza batendo levemente no banco.
Em seguida vieram as faturas falsificadas com meu nome e assinatura fornecidas pelo fornecedor. Meu advogado destacou as inconsistências na caligrafia, comparando-as com amostras da minha assinatura genuína. Depois foram as mensagens que Juliana nos deu, a conversa entre Sofia e minha mãe sobre armar para Alice. Juliana foi chamada ao banco das testemunhas, a voz dela tremendo, mas firme. Eu vi com meus próprios olhos e não quero mais ficar em silêncio. Então foi a minha vez. Me levantei com as mãos cerradas firmemente e contei a história desde o início. O jantar de aniversário, o refrigerante gelado no meu colo, a risada que ecoou ao redor da mesa, as mensagens zombeteiras e a sensação esmagadora de ser expulsa da minha própria família. Quando repeti as palavras de Leo, "A mamãe disse que você não devia estar aqui", olhei brevemente para minha mãe. Ela abaixou a cabeça, não oferecendo negação, mas não mostrou o menor sinal de remorso. Naquele momento, percebi que eu não esperava mais reconhecimento dela. Tudo o que eu queria era que a justiça estivesse ao lado da verdade. O advogado de defesa tentou argumentar que isso era apenas uma disputa familiar que foi exagerada, que as ações de Léo não passavam de travessuras infantis e que Sofia apenas pediu ajuda financeira, em vez de me coagir. Eles até alegaram que eu tinha interpretado mal a situação, quando acreditei que estavam armando para mim. Mas quando a juíza ordenou que o vídeo do vandalismo fosse exibido novamente e as mensagens fossem mostradas de novo, as palavras da defesa se desfizeram rapidamente. As linhas "precisamos provar que a Alice é instável" iluminaram a tela, inegáveis para todos os presentes no tribunal. Após várias horas, a juíza, uma mulher de meia-idade de rosto sério, entregou sua conclusão. Ela olhou diretamente para Sofia e para meus pais, a voz dela incisiva e precisa. Isso não é um assunto de família particular que pode ser resolvido com um jantar ou um pedido de desculpas. Isso é conduta ilegal, dano à propriedade, fraude financeira e falsidade ideológica. O tribunal vai julgar com base em evidências, não em desculpas. Ao ouvir o veredito, senti como se meu corpo inteiro finalmente tivesse liberado a tensão. Sofia e o marido foram ordenados a me indenizar em R$32 mil para cobrir danos materiais, reparos no carro, substituição da janela e parte dos custos legais. Leo foi colocado em um programa de serviço comunitário obrigatório de 200 horas, juntamente com aconselhamento juvenil. De forma mais impressionante, a juíza enfatizou: "Esta família deve reconhecer que acobertar e mimar tal comportamento apenas prejudica as crianças, ensinando-as a desrespeitar a lei." Meus pais não foram condenados diretamente, mas a reputação deles caiu para o ponto mais baixo. Quando o veredito foi lido em voz alta, várias pessoas presentes, incluindo parentes distantes e conhecidos, olharam para eles com olhos cheios de decepção e desprezo. Eu não comemorei a vitória. Apenas me sentei lá, ouvindo cada palavra do veredito, e senti uma profunda sensação de alívio. Por anos fui tratada como uma sombra usada como ferramenta financeira, ridicularizada até mesmo no jantar de aniversário dos meus pais. E agora a verdade tinha sido dita. A justiça tinha sido estabelecida e ninguém poderia negá-la. Quando o julgamento terminou, peguei meus papéis e saí. Não olhei para Sofia nem para meus pais. Meus passos ecoaram no chão frio de ladrilho. Mas por dentro ouvi outra coisa: o som da libertação. Do lado de fora do tribunal, o vento de Curitiba soprava forte, espalhando folhas amarelas pelo ar. Rafael caminhou ao meu lado, a mão dele repousando levemente no meu ombro. "Você conseguiu", ele disse. "E a partir de agora, você não precisa carregar o fardo de mais ninguém." Levantei a cabeça, respirando o cheiro forte do ar marinho misturado na brisa. À minha frente, não havia mais a sombra da família Tavares, mas um novo caminho onde eu poderia andar com meus próprios pés. Após o julgamento, pensei que as coisas se acalmariam. Mas como um animal encurralado, a família de Sofia não aceitou a derrota facilmente. Nas primeiras semanas, eu ainda notei traços de assédio mesquinho. Em uma manhã, quando abri a loja, as palavras "traidora" foram pintadas com spray vermelho na parede lateral. Outra vez, minha caixa de correio foi entupida com pedaços de papel com anotações anônimas. "A família nunca vai te perdoar.
Mas desta vez eu não tremi. Fotografei tudo e enviei direto para a polícia. E a diferença foi que eles não ignoraram mais. Porque após o veredito, o processo legal estava registrado e cada novo relatório que eu registrava era tratado rapidamente. Um policial familiar até me disse: "Não se preocupe, não vamos deixar que isso se agrave ainda mais." A diferença não era apenas na proteção da lei, mas dentro de mim mesma. Eu não via mais aqueles atos de assédio como uma medida do meu valor. Agora eles não eram nada mais do que ruído do lado de fora do vidro, incapaz de me perfurar. Eu concentrei minha atenção na cafeteria e padaria, que de repente se tornou mais animada do que nunca. Os clientes vinham não apenas pelos doces, mas porque minha história tinha se espalhado por toda a comunidade. Um jornal local publicou um artigo intitulado "A Mulher que se levantou contra o favoritismo tóxico." Contava como eu construí a loja sozinha, como ousei resistir à injustiça dentro da minha família e como escolhi me proteger. Li aquele artigo em uma noite tranquila, sentindo-me emocionada e em paz. Pela primeira vez, minha voz não foi abafada pela risada zombeteira dos parentes. Ela ressoou como prova de resiliência. A loja ficou mais movimentada, as vendas dobraram em apenas alguns meses. Tortas de frutas, croissants amanteigados e café coado quase esgotavam antes da tarde. Contratei mais funcionários, expandi o cardápio e organizei pequenos workshops de panificação para estudantes do ensino médio. Pouco tempo depois, recebi uma carta da Associação de Pequenas Empresas de Curitiba, me informando que eu tinha sido homenageada como a Pequena Empresa do Ano. Tive que ler as palavras várias vezes antes de poder acreditar. Na cerimônia de premiação, fiquei no palco, com luzes brilhantes me iluminando, de frente para uma plateia cheia de estranhos, mas cheia de apoio. Falei brevemente sobre minha jornada, enfatizando que o sucesso não vem de ser mimado, mas de se manter firme quando os outros querem ver você cair. Os aplausos ecoaram pela sala e senti meus olhos lacrimejarem. Enquanto eu estava ocupada seguindo em frente, notícias sobre Sofia e meus pais chegavam até mim, principalmente através de parentes distantes ou antigos conhecidos. A boutique de Sofia foi oficialmente à falência, o proprietário colocando uma placa de aluga-se. Vários fornecedores entraram com ações judiciais por contratos fraudulentos. O marido dela, aquele que ela costumava exibir como um parceiro de negócios brilhante, perdeu o emprego porque a empresa não queria nenhuma conexão com o escândalo. Meus pais, que uma vez se orgulhavam de serem um casal modelo na igreja e na comunidade, agora se viam desprezados. Alguém me disse que durante um culto, quando meu pai se levantou para falar, a sala ficou em um silêncio constrangedor, sem um único aplauso. A honra a qual eles se apegaram por tanto tempo estava desmoronando peça por peça. O isolamento veio da mesma comunidade que eles tinham tentado controlar. Sussurros se transformaram em conversas públicas. Os Tavares não eram perfeitos. Eles rebaixaram a filha mais nova para mimar a mais velha. Agora tudo está às claras. Ouvi essas palavras de segunda mão, mas não senti mais amargura. O que eu senti foi justiça, simples e natural, encontrando seu caminho finalmente. Em uma noite, enquanto eu fechava a loja, parei na janela, com as luzes amarelas da rua se espalhando pela calçada molhada pela chuva. Pensei no caminho que eu tinha percorrido, desde o refrigerante gelado que se espalhou pelo meu vestido no jantar de aniversário até as explosões de riso zombeteiro. Até as noites em que eu tremia assinando papéis para a família. Agora, tudo isso estava para trás. Eu não precisava mais me esforçar para provar meu valor a pessoas que nunca quiseram vê-lo. Eu tinha clientes, funcionários e uma comunidade que valorizava minha história. E o mais importante, eu tinha a mim mesma, uma Alice mais forte, mais livre e respeitada. Sei que ainda haverá rumores maliciosos, ainda olhares frios daqueles que compartilham o sobrenome Tavares. Mas, ao contrário de antes, não sinto mais medo ou vergonha. O que eu sinto agora é calma. Minha vida não é definida pela aprovação deles. É definida por como eu me levantei depois de tudo e por como eu escolhi um novo caminho para mim mesma. E nesse caminho eu ando com uma crença clara. Eu não preciso de uma família tóxica para sobreviver. Eu só preciso de mim mesma.
Em uma tarde tranquila de fim de semana, Curitiba estava envolta em uma chuva leve. O céu cinza prateado se refletia nas calçadas molhadas. Eu estava limpando o balcão, ajeitando as bandejas de doces quase esgotadas do dia, quando meus olhos captaram a grande janela da frente. Lá fora, parados em silêncio debaixo da marquise, estavam meus pais. Eles não bateram, não acenaram, apenas ficaram lá, os olhos procurando algo lá dentro. Por um momento me senti surpresa, mas em vez da dor aguda que costumava me agarrar, meu coração apenas se agitou suavemente e depois se acalmou. Continuei limpando o balcão, ajustando o quadro do menu, como se não os tivesse notado. Alguns minutos depois, quando a última luz fraca do dia brilhou, eu gentilmente apaguei as luzes, fechei a porta e puxei a cortina. Quando olhei uma última vez, eles já tinham se virado e ido embora. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima, nenhuma reconciliação encenada. Apenas duas silhuetas envelhecidas perdidas na cidade que um dia os chamou orgulhosamente de família modelo. Naquele momento percebi que o que eu tinha esperado por todos aqueles anos, um único pedido de desculpas, um abraço, um olhar de reconhecimento, não era mais necessário. Eu não sentia mais dor, não me sentia vazia. Em vez disso, uma estranha paz se instalou sobre mim. Eu não estava mais amarrando minha vida aos olhos deles ou à aprovação deles. Eu não precisava deles para me sentir digna. Eu tinha reescrito a definição de mim mesma. E era uma definição que ninguém jamais poderia tirar de mim. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem: sangue é sangue. Você deve perdoar. Mas minha experiência me ensinou que às vezes os laços de sangue são o peso mais tóxico de todos, sufocando você até que você não possa mais respirar. Perdoar não significa voltar a aceitar ser ferido novamente. Perdoar, às vezes, significa ter a coragem de deixar ir, de se afastar e de parar de esperar que eles mudem. A verdadeira cura não é quando eles desabam. É quando você para de deixar que eles definam seu valor. Só então você pode viver plenamente. Olhando para trás, vejo minha jornada não como uma série de atos de vingança ou punição, mas como um processo de libertação. Aprendi a estabelecer limites, a proteger o que é meu e a construir uma nova família com aqueles que realmente me valorizam. Eles são os jovens funcionários da minha loja que acordam comigo ao amanhecer para assar pão, os clientes fiéis que deixam bilhetes dizendo: obrigada por ser forte. Os amigos que não compartilham sangue comigo, mas estendem as mãos sempre que preciso. Eles são a família que eu pensei que nunca teria. Em uma noite, depois que a loja fechou após um dia movimentado, sentei-me com alguns dos meus funcionários. Um jovem estudante universitário, que tinha acabado de começar a trabalhar meio período, hesitou antes de perguntar: Alice, como você consegue ser tão forte ao enfrentar sua própria família? Eu sorri, tomei um gole de chá quente e respondi: ninguém nasce forte. Eu chorei, eu tremi, eu quis desistir. Mas um dia percebi que se eu continuasse me curvando, eu me perderia. E quando escolhi me levantar, descobri que a força sempre esteve dentro de mim, apenas esperando ser chamada pelo nome. Vi os olhos dela brilharem e soube que minha história tinha se tornado uma lição viva para outra pessoa. Eu quero compartilhar esta mensagem com todos que estão ouvindo minha história hoje. Você tem o direito de se afastar de uma família tóxica. Você tem o direito de escolher a paz em vez dos laços de sangue. Você tem o direito de estabelecer limites, mesmo com as pessoas que te deram a vida. Não deixe ninguém te dizer que você é egoísta por se proteger. A verdade é que a liberdade e o autorrespeito nunca são egoístas. Eles são a base para construir uma vida saudável, nutrir o amor verdadeiro e se abrir para relacionamentos melhores. No final, aprendi que nesta jornada, a vitória não foi vê-los cair, mas não mais cair por causa deles. A vitória não foi a indenização ou o veredito do tribunal, mas as manhãs em que abri minha loja, cumprimentei os clientes com um sorriso e não carreguei medo dentro de mim. A vitória não foi quando eles perderam tudo, mas quando eu me encontrei. Agora, todos os dias, eu vivo dentro de uma família que escolhi para mim. Uma família construída no respeito, no amor incondicional e em pessoas que não precisam de laços de sangue para ver umas às outras com justiça. Eu construí uma nova vida com minhas próprias mãos. Uma vida onde sou ouvida, onde sou valorizada e onde sou livre para ser eu mesma.
E quando a noite cai, eu vou dormir em paz, sabendo que não sou mais a sombra na casa dos Tavares. Eu sou a Alice e encontrei a minha verdadeira casa. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.